Olá, queridos amigos, trabalhadores e participantes da Sociedade Espírita Luz e Caridade da Restim. É sempre uma alegria voltarmos por aqui, mesmo que no ambiente virtual, conversarmos um pouco dos amigos desta instituição amiga. Hoje nós preparamos um tema que se chama Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que é do Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 14, honrai a vosso pai e vossa mãe. Nós vamos abordar a fala de Jesus, tralhar um pouco em cima desta fala, nos itens 5, também nas considerações do nosso codificador Allan Kardec, nos itens 6 e 7. E este tema, este assunto, o codificador nos trouxe, então, neste capítulo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e é em cima trouxe Mateus, o evangelista Mateus, seu capítulo 12, dos versículos 46 a 50. E traz o seguinte: Jesus estava então falando à multidão quando a mãe e os irmãos chegaram do lado de fora, da onde encontravam, e queriam falar com ele. Então, alguém foi até ele e lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Eles querem falar contigo. E, como em muitas outras circunstâncias, isso é tão significativo, Jesus não perdia uma única oportunidade de trazer uma lição. Nesse contexto, de alguma situação inusitada que fosse, aproveitando para daquilo, então, que essa era a didática, por assim dizer, teologia profunda, como fala nos dias Joana de Ângeles, de Jesus. Utilizar-se do contexto da situação que se apresenta para dali extrair uma lição. Mestre por excelência. Que até o advento de Jesus, fariseus, saduceus, levitas, outros, utilizavam as lições apropriadas, as lições de Moisés, 613 leis que hoje constituem a Torá, seriam as leis de Moisés, mas eles utilizavam-as para proveito próprio, não exatamente para confortar ou trazer ensinações que incentivassem a mudança de comportamento daqueles que os ouviam. E Jesus fazia isso com excelência, porque o interesse dele não era material, não era interesse da terra, não era interesse de cargo, de manutenção do cargo, e sim o interesse para a modificação da criatura. É o educador por excelência. E em tantas outras circunstâncias, as parábolas de Jesus, por exemplo, elas eram adequadas à época, mas de tal maneira Jesus extraía lições, mesmo destas parábolas, do contexto da época, que elas nos valem para hoje. E são atuais, desde que se coloque no contexto dos dias atuais. E nesta, então, ele aproveita essa oportunidade e vai dizer àqueles que ouvem: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É rabínico. Perguntas que, por vezes, desconcertavam seus ouvintes. Como assim? Jesus não sabia quem era sua mãe? Sabiam quem eram seus irmãos? Pergunta. Cair da lição. Estendendo a mão para os discípulos, ele cumprimenta. Então, aqui estão minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, é minha irmã. São muito significativos. E Allan Kardec, então, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, traz alguns apontamentos para nos ajudar a entender essa lição de Jesus. Vai ver lá no item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus. Se efetivamente fosse aquele sentimento, ele estar renegando a mãe, isso estaria contrariando, constatando a bondade de Jesus e a sua benevolência para com todos. Então ele teria com todos os outros e não teria com a sua mãe e os seus irmãos. E, obviamente, aqueles que não adentram, tá? Ou seja, conforme Jesus também dizia, não têm ouvidos de ouvir, não prendem. Tiram, assim, até os incrédulos, uma arma, por assim dizer, pretendendo dizer que ele estava se contradizendo. Ora, falava em bondade, em harmonia, em benevolência e renegava a mãe e os irmãos. Portanto, recusável é que a doutrina de Jesus tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, seria possível que Jesus destruísse de um lado o que construíra de outro, estabelecia de outro. Então, nós precisamos considerar uma consequência rigorosa. Nesse sentido, se certas proposições de Jesus se achavam em contradição com o princípio básico do amor e da caridade, é que as palavras que se lhe atribuíram foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, mal interpretadas, ou simplesmente não são suas. E como bem sabemos, Jesus não escreveu nada. Escreveram por os discípulos, apóstolos, evangelistas, e que se nós lermos a mesma passagem retratada por Mateus, por Marcos, por Lucas ou por João, por vezes tem diferença da maneira como ela está reproduzida. Isso se dá ao fato da interpretação de cada um, como nós. Se nós formos falar sobre esta exposição, sobre esta palestra, sobre essa reflexão de hoje, para um familiar, muitas vezes nós poderemos reproduzir de maneira diferente que o outro que está ouvindo a mesma palestra. A exposição é o ponto de vista, a evolução, a educação, a maneira como compreende as coisas de cada um, que são diferentes. Porque nós somos espíritos em diferentes graus evolutivos. Nenhum de nós está no mesmo patamar. As experiências do passado, alguns de nós estão um pouquinho mais à frente, outros um pouquinho mais atrás, outros no meio do caminho, mas todos na mesma escada, graças a Deus, indo em direção a Jesus. Supor que ele tenha renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida, espaço, naquele que disse: honre a vosso pai e a vossa mãe. Claro, então se torna e procuremos um outro sentido nas suas palavras, quase sempre envoltas na forma da alegoria. Ora, como já vimos, em nenhuma ocasião ele desprezava a ocasião de ter uma lição. Aproveitou aquela que se lhe deparou com a chegada da sua família para fazer pensar, tá, a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Os acontecimentos que são os próximos itens desse mesmo capítulo. Os laços de afinidade que prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações, quais os que permanecem, quais os que se desvanecem, às vezes, com a morte do corpo, ou em vida mesmo. Quantas pessoas se retiram do seio da sua família, constituem uma outra família,
nunca mais, às vezes, se veem em algumas circunstâncias como bem ou sabemos. Então, é preciso que se faça essa diferenciação para bem entender o termo. Ora, mas então quer dizer que minha mãe de hoje não tenha sido necessariamente a minha mãe de outra encarnação? Não. Outro espírito pode ter escolhido vir a ajudar-nos e ter ali então renascido enquanto nossa mãe biológica. As famílias espirituais, os laços de afinidade espirituais, eles se perpetuam, permanecem. Mas, em algumas outras ocasiões, pode ser que não tenha consistência aquele sentimento. E aqui Jesus, então, essa lição, e a gente pode até novamente se perguntar, relacionar. Né? Não era isso que Jesus queria dizer. Kardec ainda apresenta importante observação, que aquela ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: o Pai é vosso Pai e a vossa mãe. Pelo entendimento de Kardec, Jesus jamais ignorou a sua mãe ou seus irmãos, está se conflitando com os ensinamentos da Boa Nova. Assim sendo, outras interpretações é preciso que se considere para concluirmos esse assunto tão interessante. E vamos buscar na obra O Consolador, Espírito de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a pergunta 342, que traz o seguinte: a resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita no ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar com fraternidade a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes ao também os mais desvalidos da própria sorte. Quantas vezes nós ouvimos, ou até pode ser que tenhamos nós no sentido assim, dizendo: olha, tem uma amizade tão forte por tal pessoa que conheci no trabalho, conheci na escola, como sabemos, tem certas amizades, a gente tem lá do tempo colegial, que se perpetuam pela vida toda. E por vezes nós temos mais sentimentos fraternos em relação a essa pessoa que não é do nosso sangue do que até um próprio irmão, sabe? Em algumas circunstâncias. Então, podemos às vezes dizer assim: não é meu irmão, mas é como se fosse. E é tão comum ouvir ou também outra circunstância. Não é minha mãe, é como se fosse. Não é meu pai, mas é como se fosse. Eu o criei como se fosse meu filho. E então, nós vamos encontrando, até nos nossos dias atuais, que significam aquelas palavras de Jesus em relação ao sentimento de amor, de entendimento. Tanto Kardec como Emmanuel conduzem, então, na circunstância dos laços de família, as palavras de Jesus, os seres unidos pelo sangue, a diferenciação, e aqueles unidos espiritualmente. Como esclareceu, próximos itens, codificador, a parentela corporal e a parentela espiritual. E temos outras obras podem nos ajudar, como o estudo aprofundado da doutrina espírita, lá no livro 4 da FEB, no tema 2.4, o cultivo dos laços de amizade e de simpatia, que faz o seguinte: os laços de amizade extrapolam aos da família consanguínea, como ensina Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E quando aponta para os discípulos e diz: aqui está minha mãe e meus irmãos, é um exemplo significativo disso tudo.
Há, pois, duas espécies de famílias: as pelos laços espirituais e a pelos laços corpóreos. Os laços espirituais são duráveis, pelos laços e se fortalecem pela purificação. Mas pelos laços corpóreos, por vezes, se desvanece. Chegando então Maria e os irmãos de Jesus e ficando do lado de fora, quando mandaram chamá-lo, e após uma multidão em torno dele, ele traz então essa significativa lição. Ainda vamos encontrar no Evangelho Redivivo, no livro 2, no estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus, na lição 40.4, verdadeiros parentes de Jesus. Então, traz a correlação de que ele falando naquela circunstância, nas relações de parentesco, se a lição que nós já vimos, traz que Jesus começou naquele momento a pregar a fraternidade universal. Da transitoriedade dos laços de sangue, somos todos irmãos, pois que não somos todos filhos do mesmo Pai? Nos ensinou com a oração do Pai Nosso, que foi em pedido de Pedro, e todos nós devemos essa gratidão a Pedro, quando ele propõe ao Mestre: Mestre, ensina-nos a orar. Jesus, então, vai trazer ali a concisão, né, a prece concisa, que tem todas as ferramentas, palavras necessárias ali, não é? A nossa conversa com Deus. Tem a devoção, tem o pedido e tem também o agradecimento. E assim, indiferente, não é? De cor, de raça, de religião, de credo político, todos nós somos filhos do Pai. No entanto, alguns rebeldes, por assim dizer, dificultam, por vezes, a caminhada de outros que procuram uma concisão, um caminho a Deus, tá? Caminho por Jesus. E que pode ser que nesta encarnação, ainda trazendo ali a família corpórea, não tenham os mesmos sentimentos, mesma índole, mesmo posicionamento. Porém, nós sabemos, as reencarnações são solidárias entre si e tendem a um método evolutivo para todos nós. Se hoje nós que estamos aqui reflexionando em torno desta lição, por exemplo, talvez no passado nem tenhamos querido saber. E hoje paramos para escutar. Então, não somos mais os mesmos daquela época. De alguma maneira, em relação a todos os outros que param alguns minutos para ouvir uma preleção em torno das lições de Jesus, podemos dizer, já extraindo também a lição aos nossos dias e ao nosso contexto. Somos irmãos, irmãs de Jesus nesse caminho evolutivo, aperfeiçoando, estreitando, por assim dizer, cada vez mais esses laços de simpatia também, que vão, então, prendendo aí os espíritos seu caminho evolutivo. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos o seguinte: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede. O espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Não, o espírito já existia. Ele apenas lhe fornece as questões biológicas, as questões fisiológicas para o corpo que ele vai necessitar para o desenvolvimento. Cumpre-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do seu filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são
na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores e que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros e que haja lá no passado alguma antipatia, alguma dificuldade de um em relação ao outro, igualmente anteriores, que se expressam na Terra, por vezes, por um mútuo antagonismo, a fim de lhe servir de provação. Prova disso é que, às vezes, tem pais que não se dão bem com seus filhos, mães que não se dão bem com suas filhas, irmãos que não se compreendem, ao passo que outros, desde a infância, estreitam ainda mais aquele círculo de amizade, mesmo biológico, que se estende por toda a vida de relação na Terra. E muitas vezes, esse próprio antagonismo é uma maneira, é uma prova, é uma lição necessária para que a pessoa exercite sentimento do perdão, sentimento de tolerância, para fazer esforço para que haja cordialidade mútua também. Então, os verdadeiros laços não são os da consanguinidade, da simpatia e da comunhão de pensamentos que prende os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos do mesmo pai, nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer em estar em companhia do outro, enquanto que, por vezes, dois irmãos consanguíneos podem até se repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis aí um problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências, das reencarnações solidárias entre si. Pois, novamente, fortalecendo aqui duas espécies de famílias: famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. Então, muitas vezes, aquelas famílias que não há esse entendimento se dissolvem, mesmo moralmente, já na existência atual. E esta é a lição importante à época, Jesus quis tornar compreensível à época, dizendo aos seus discípulos: está minha mãe e meus irmãos, isto é, família pelos laços do Espírito, pois que todo aquele que faz a vontade de Deus, a de meu Pai, como ele coloca na expressão, é meu irmão, minha irmã e minha irmã. E para finalizarmos, no livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius Xavier, em A Família de Jesus, interpreta eloquentíssima lição. Laços que verdadeiramente ligam entre si não são os da carne nem do sangue, mas sim os do Espírito. Os da carne e do sangue são contingências da vida terrena. Isso coloca essa questão. Afrouxam com o atrito das paixões. Rompem-se no momento da morte. Não podem, por sua natureza, irmanar e confundir os corações, fazendo da coletividade uma unidade. Só os laços do espírito é que formam essa unidade e essa coletividade. A prova desse fato está nas desinteligências que se verificam mormente no seio das famílias cujos membros se acham ligados somente pelos frágeis e tênues vínculos da carne e no sangue. Há irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, que mutuamente se repelem e até se hostilizam, principalmente quando há, às vezes, questões relativas ali à herança ou quando a fortuna está envolvida. Há cônjuges que se acham radicalmente divorciados, aparentando vida conjugal apenas para salvar as aparências. O sentimento, muitas vezes, pode até ser divergente. Na organização da família, como na organização da pátria, só os fatores de ordem moral podem estabelecer aquela coesão indispensável que dá a tais organizações solidez, qualidade, permanência.
No entanto, é no equilíbrio das aspirações comuns que se funde a base da família, onde as almas podem ou não vibrar no mesmo diapasão, onde os ideais podem ou não se conjugar obedientes a afinidades que se atraem. Haverá, muitas vezes, relações híbridas, mais ou menos duradouras, mas jamais haverá, não há essa coesão, a vibração no mesmo diapasão, não haverá família, também haverá pátria. Usado é dizer que os ideais que deveras congraçam os corações são os puros e nobres, não aqueles de interesses rasteiros, materiais, imediatos, pois que o egoísmo, bem o sabemos, ele dispersa. E só o amor perfeitamente compreendido vai gerar vínculos indissolúveis. Então, queridos amigos, concluindo, aproveitando assim esta belíssima lição de Jesus, somos todos nós, no contexto atual da nossa família, do nosso emprego, na casa espírita, na rua, onde estivermos, procurar tornarmos-nos, fazermos-nos merecedores, por assim dizer, ferramentas também de Jesus. Mas vamos ir além, sermos irmãos de Jesus. Nesta tarefa, exatamente uma missão, mas é uma tarefa. A partir do momento que passamos a compreender as lições de Jesus, é uma tarefa que nos surge. Em prática, as suas lições. Tornando irmãos de Jesus. Pelo exemplo, pela palavra, pelas nossas atitudes. Procurando assim, cada vez mais, fazermos a vontade de Deus e estarmos procurando a afinidade e, digamos assim, por que não, além da exemplificação, o esforço para que sejamos assim e tenhamos esse olhar como Jesus, de que todos somos irmãos, alguns um pouco mais atrasados, podemos de alguma maneira algo fazer para que eles avancem junto com. Assim, vamos construindo paulatinamente, pouco a pouco, essa afinidade que tanto buscamos na própria doutrina espírita e nas lições de Jesus. Meditemos sobre a nossa lição. Será que efetivamente já podemos nos dizer irmãos de Jesus? Estamos fazendo esforços para isso? Em qualquer circunstância que estejamos inseridos? Podemos afirmar que já efetivamente somos irmãos de Jesus? Senão, o esforço ainda nos é uma necessidade e também uma alegria. Obrigado, queridos amigos. Jesus nos ampare e nos fortaleça. Possamos sempre estarmos ouvidos nesse caminho em relação a Jesus, nessa busca da irmandade, né? Todos os homens. Obrigado. Grande abraço aos trabalhadores da Sociedade Espírita e da Restinga. Alegria, harmonia. Até outra oportunidade.